nariz tortinho? Um olho mais fechado ou mais baixo do que o outro? Bigode chinês? Testa muito grande? Rosto muito redondo? Olheiras? Papada? Eu tenho várias dessas coisas. E você sabia? É possível corrigir coisas que você considera como imperfeições sem recorrer à cirurgia plástica, só usando ilusão de ótica. Existem truques para você corrigir assimetrias ou formatos que desagradam a você, só por meio da manipulação de iluminação e sombreamento. E isso é o que a gente chama de contorno. Daqui a 2 semanas a gente vai ver como a gente pode fazer para disfarçar manchas, espinhas, acne, tatuagem. E se você tiver interesse nisso, não perca esse vídeo que eu vou postar. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito desse assunto? Em Provérbios 15, o verso 13, fala o seguinte: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Uma coisa importantíssima, se você quiser ter o rosto mais bonito, é você ter o coração alegre. E quando a gente gosta do que a gente vê no espelho, o nosso coração sempre se alegra. Uma outra versão fala: o coração alegre aformoseia o rosto, deixa ele mais bonito. E o verso 15 fala assim: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Se você tiver o seu coração bem disposto, você vai estar sempre como se estivesse numa festa, sempre alegre, sempre contente. E existe uma correspondência entre o nosso interior e o nosso exterior. E a gente se sentir bem faz com que a gente tenha mais vida, mais alegria, mais autoconfiança, viva mais relaxado, de uma forma mais leve. E o que a gente vê na vida é que, apesar de Deus ter feito a gente pessoas maravilhosas, os acontecimentos da própria vida vão tirando esse brilho com o qual a gente nasceu. As preocupações trazem rugas na testa, o envelhecimento cria bigode chinês, pelancas. As doenças trazem perda de cabelos na testa, não só para homens, mas para mulheres também. Acidentes causam assimetrias. Por exemplo, você bateu o nariz com força e ele acabou ficando meio torto. Quem tem dinheiro recorre a cirurgias, tratamentos estéticos, mas quem não tem, na maioria das vezes, vive infeliz por causa dessas imperfeições que surgem. Mas só por meio da ilusão de ótica é possível a gente, pelo menos, minorar muitos desses problemas. Como é que a gente pode mudar? Tudo que a gente vê é resultado de contrastes entre luz e escuridão. Se a gente entender como isso acontece, a gente consegue manipular as cores mais claras e mais escuras, mais brilhantes ou mais opacas, para criar a ilusão de ótica que a gente quiser. Se você tiver, por exemplo, uma folha de papel em branco, você consegue desenhar só numa coisa bidimensional como a folha, criando ilusão de profundidade. Por exemplo, fazendo um rosto que parece que tem nariz, tem queixo, tem olho, tem bochecha. Existe uma coisa chamada face chart que a gente usa em maquiagem para mostrar para o cliente como que o rosto vai ficar depois que a gente aplicar os produtos e cores que a gente deseja. Isso é um face chart em branco. E isso é um face chart que eu fiz depois de manipular bastante cores. E olha o resultado. Os princípios básicos são: o que for mais claro vai parecer maior ou mais afastado ou mais para fora. O que for mais escuro do que o resto vai parecer mais estreito, mais para dentro, mais junto, mais fundo. E nunca use brilho se você está querendo manipular essa ilusão de profundidade. O ponto de partida vai ser sempre o rosto o mais parecido possível com uma folha em branco, sem sombras e sem manchas. Você faz isso com uma base com boa cobertura para mulheres. Se você quiser usar a BB Cream, que é uma base muito mais leve, isso só vai servir se você não tiver muita coisa para cobrir, ou se você for homem e quiser ter uma aparência mais natural. Eu gosto da base HD da Vult, porque ela é barata e ela tem uma cobertura muito boa e é sequinha, não cria brilho. Se a sua pele for oleosa, você deve preferir uma base mate. Se ela for seca ou madura, você já pode usar uma base com certo glow, uma que seja mais hidratante, e capriche também na hidratação antes da base, porque antes de colocar qualquer produto, sua pele tem que estar limpa e hidratada, para criar uma tela onde o produto vai só se depositar e não ser absorvido pela pele. Para saber a cor perfeita de base, vá durante o dia para uma loja de cosméticos, escolha 2, 3 ou 4 tons de base e coloque aqui na mandíbula. Verifique depois, na luz do dia, indo para fora da loja, qual é a que ficou invisível na sua pele. Essa é a sua cor perfeita. Se quiser, vá com uma amiga, ou então leve um espelho para você poder fazer essa comparação. As mulheres discernem melhor diferenças entre cores parecidas.
bege, pérola, marfim, areia. Para a maioria dos homens, isso é tudo a mesma coisa. Mas nós, mulheres, conseguimos entender a diferença entre cada um. Se houver diferença de cores entre o seu rosto e o seu colo, ou o seu rosto e o seu pescoço, escolha uma base que vá uniformizar tudo isso. Se você quiser, você pode ter duas cores de base da mesma marca, uma mais clara e outra mais escura. E através de misturas desses tons, você pode chegar à cor perfeita para qualquer época do ano. Esteja você com a pele mais clarinha no inverno ou com a pele mais bronzeada no verão. Quando você usar a base, comece com pouca quantidade e, se necessário, faça novas camadas, sempre esperando secar entre uma camada e outra. Você pode espalhar com um dedo, com um pincel, com uma escovinha ou com uma esponja. Só que se você for usar esponja, é bom que ela esteja umedecida. Se a sua base for a base de água, você pode umedecer com água. Se não for, não vai dar certo. O que eu gosto de usar é um produto da MAC chamado Fix Plus. Ele é bem caro, mas ele é maravilhoso, garante resultados muito mais uniformes. E a aplicação da esponja geralmente não é arrastando, e sim com batidinhas, que assim você tem um efeito mais uniforme. Use no rosto, no pescoço, nas orelhas, inclusive nas pálpebras. Se você preferir, você pode usar algo parecido com uma cor de base, como uma sombra bem cremezinha, como o Pen Pot da MAC, que é uma sombra bem cremosa. Se as suas sobrancelhas forem bem assimétricas, você pode corrigir essa assimetria criando pelos, só com um lápis de sobrancelha muito bom e bem afiado. Existem canetas de sobrancelha também. Você pode usar o que for da sua preferência. Se elas forem separadas, você pode desenhar pelos juntando para dar a impressão também do nariz ser mais fino. Você pode cobrir as falhas que existirem. Você pode usar também sombra específica para sobrancelha ou uma sombra normal que tem uma cor parecida com a cor da sua sobrancelha, só que um pouquinho mais clara, bem pouquinho. Só que o efeito não vai ser tão bom se você usar a sombra. O efeito de criar os pelos é bem mais natural. Depois que você fizer os pelos, você vai com o outro lado do lápis, que é esse lado aqui, e você vai escovar a sua sobrancelha para ficar com um aspecto mais natural. Homens com falhas na barba também pode usar esse artifício, desenhando pelos nas falhas, ou onde ele quer corrigir o formato. Depois da sobrancelha e da barba, é a hora de você clarear o que você tem que é muito escuro ou muito fundo e escurecer o que for muito claro ou muito para fora. Para clarear, você pode usar uma base um pouco mais clara da que você usou no rosto todo, só naquelas áreas que te interessarem, usando um pincel de precisão para não escapulir da área que você quer, ou um corretivo um pouco mais claro do que a base. Você pode usar também primer de sombra para preencher os lugares onde você acha que está muito fundo. Bigode chinês, rugas. Em volta do olho, você vai usar sombras claras, bege, areia, champanhe. Se o seu nariz for tortinho, você pode usar uma sombra clara também para retificar o formato dele. Você não vai seguir o formato natural, porque senão você vai estar destacando o tortinho. Se o nariz faz assim, você vai fazer uma linha reta, mesmo que passe por uma posição diferente do osso. Você vai clarear e escurecer também para fazer com que o seu rosto fique o mais próximo possível do formato ideal. O que seria esse formato ideal? Nas mulheres é o formato mais ovalado. Nos homens é um formato mais quadrado ou retangular. Os homens podem usar a barba para criar esse formato, fazendo com que ela cresça mais nesses cantos para ficar mais quadrado. Já as mulheres, se elas tiverem um formato mais pontudo, elas devem escurecer nesses ângulos para que o formato fique mais leve, mais arredondado. Se tiver cabelo faltando também, a testa é muito alta, você pode escurecer nessas partes para criar a ilusão de que isso aqui não é tão pronunciado. Se o rosto for muito largo, escureça um pouquinho para ficar um pouco mais estreito. Passe a parte clara, onde você quer alargar, passe a parte escura, onde você quer estreitar. Muito cuidado com o pó translúcido, porque senão ele vai estourar no flash. O que é isso? Parecer que você passou um monte de talco na cara. Mesmo que assim, a olho nu não pareça. Dois pós que são maravilhosos são o da Laura Mercier, que é caríssimo, ou o da Renata Mines, que tem na versão solta ou compacta. São ótimos para você preencher rugas, para tirar brilho e para não aparecer quando tirar foto com flash. Eu já falei que para você clarear você pode usar uma base mais clara, ou um corretivo mais claro, ou uma sombra mesmo, ou um
pó próprio para clarear essas áreas. Para escurecer, você pode usar um corretivo um pouco mais escuro, uma base um pouco mais escura, um pó escuro, uma sombra, para criar um novo côncavo, onde o original está numa localização que não lhe agrada, para levantar um olho caído, fazendo com que ele fique com a ilusão de ser mais amendoado, para aumentar um olho que seja muito pequeno, para diminuir um olho muito grande também. A diferença é que para aumentar o olho pequeno, você vai passar alguma coisa mais escura por fora do olho. Para criar a ilusão de um olho menor, você vai passar na linha d'água, por dentro do olho. Para afastar olhos separados, você escurece nessa parte aqui próxima ao nariz. Para afastar olhos muito juntos, além de clarear aqui, você vai escurecer na parte externa. Já falei de escurecer a testa muito alta ou que esteja começando a calvície. Se você tiver a testa muito larga, você escurece os lados também. Se o seu nariz, em vez de tortinho, for muito largo, você escurece aqui para ficar mais estreito. Se ele for caído, você escurece aqui, clareia aqui para ele dar a impressão de estar mais levantado. Se a distância entre o nariz e a boca for muito grande, você escurece um pouquinho aqui abaixo dele. Se suas maçãs forem muito largas, você escurece aqui também. Se você for muito bochechudo, você passa um pouco aqui para diminuir e criar como se fossem uns buracos na sua bochecha. Se você tem um queixo muito reto, quer criar depressões, você pode escurecer aqui, clarear aqui. Você pode criar covinha. Se você tem pelancas ou papadas, você pode escurecer. Aqui, quando já está caindo, você escurece. Se criou algum buraco, você clareia esse buraco. A papada você escurece também. Se o seu rosto for estreito demais, você vai clarear no que falta para criar o efeito oval. E se ele for muito largo, você vai escurecer para tirar o que excede. Depois de todos esses efeitos de luz e sombra, você vai precisar esfumar tudo para que não haja limite nenhum e fique com uma aparência natural, com um pincel bem fofo e talvez com um pó translúcido como esse que eu falei da Renata Mais, para fazer com que essa diferença fique bem menos nítida. Depois disso você vai precisar devolver a cor para o seu rosto, porque ele ficou parecendo mais ou menos o rosto de uma pessoa que morreu. Como você faz? Com o blush. Escolhe uma cor que vá valorizar você. Pode ser pó, pode ser creme. Pó é melhor para pele oleosa, creme é melhor para pele seca ou madura. Traga de volta a cor para o seu lábio também, já que quando você passou a base, provavelmente você invadiu a área do lábio para que você tenha mais liberdade para desenhar o seu lábio maior ou menor do que você tem naturalmente. Se quiser um efeito mais natural, escolha uma cor mais próxima da cor natural do seu lábio. Se não, você pode botar a cor que você quiser, desde que combine com o seu tom de pele. Aplique nas maçãs, aplique também para deixar mais bonitas algumas áreas que você gostaria que ficassem destacadas, como o nariz, o meio da bochecha, a testa, o queixo. Homens devem preferir os blushes cremosos, porque tem efeito muito mais natural e em pouquíssima quantidade. Só no nariz, abaixo dos olhos, no meio da testa, no meio do queixo. E nos lábios, homens, não usem batom, não usem brilho. Se você quiser só ter um lábio saudável, com aparência boa, passa um pouquinho de Bepantol ou protetor labial incolor. Se as mulheres quiserem destacar ainda mais algumas áreas, podem usar um pouquinho de nada de iluminador nessas áreas. A pontinha do nariz, a parte mais saltada do queixo, a parte alta da maçã do rosto, mas muito pouco, porque senão você vai parecer uma mulher ou um homem de lata. Se você quiser saber como você pode obter um efeito mais natural, dê uma olhada em desenhos de rostos que há por aí na internet. Você vai perceber quais são os detalhes para se conseguir a ilusão de um nariz perfeito, de um queixo perfeito, de um olho perfeito, pelo seu ponto de vista. Treine isso no papel, no seu próprio rosto também. Existem até pessoas que treinam transformar o próprio rosto no rosto de personalidades famosas. Tá cheio disso na internet. Faça uma pesquisa. E agora eu vou mostrar para você, a partir do zero, como é que eu faço para chegar nessa maquiagem daqui. Vou começar com o meu rosto sem maquiagem nenhuma. Vou mostrar para você todas as minhas imperfeições e a partir daí vou mostrar cada passo que eu dei até chegar nessa maquiagem daqui. Bom, esse é o meu rosto sem nenhuma maquiagem. Tá só limpo e hidratado. Eu lavei com sabonete Cetaphil, que é aquele de que eu gosto mais. Tonifiquei com o tônico da Nivea. Tanto o Cetaphil como o tônico Nivea eu uso para pele seca, porque apesar de na juventude a minha pele ter sido oleosa, com a maturidade ela se tornou seca. E hidratei com hidratante específico para o rosto, tanto no rosto quanto no pescoço, e em volta dos olhos com hidratante específico para a área dos olhos. E isso é importantíssimo, porque você vai criar uma camada sobre a sua pele para que os produtos
produtos não sejam absorvidos por ela e fiquem só assentados sobre a pele limpa e já com a camada de hidratante. Como você pode ver, o meu rosto tem várias manchas. A maioria é por causa de sol ou por causa da idade. Perto do nariz, pelo queixo. Eu tenho alguns locais afundados também. Tem uns pontinhos aqui no queixo. Tem isso aqui escuro, porque é afundado. Tem as olheiras, principalmente nesse limite daqui. Aqui sob as maçãs do rosto também. Tem as rugas na testa, aqui na horizontal, o 11 aqui no meio da sobrancelha. O bigode chinês. Tem locais proeminentes também. A ponta do meu nariz, que a gente chama de nariz de palhacinho, que é meio arredondadinho aqui, é típico de portugueses. As bochechas que saíram do lugar, em vez de continuarem aqui, elas desceram pra cá, acabaram criando essa pelanca aqui, que eu acho muito feia. E tem também assimetrias. Por exemplo, o meu olho direito é mais fechado do que o olho esquerdo. A minha sobrancelha esquerda é naturalmente mais alta do que a direita também. E outros tipos de imperfeições, como a minha testa, que é meio saltada aqui, as sobrancelhas que são bem falhadas e separadas uma da outra, os olhos que tem o canto externo caído, que dá um ar de melancolia, e os lábios que eu considero muito finos e cujo formato não me agrada muito. Então o que eu vou fazer agora é tentar tornar o meu rosto o mais parecido possível com uma tela em branco. Eu vou passar base e já volto para mostrar para você como é que ficou. Já passei a base e agora você pode perceber que o meu rosto ficou bem mais homogêneo em termos de cor. Uma coisa importantíssima é que você faça essa operação toda com o cabelo bem preso, para que ele não atrapalhe, para que ele não fique lambuzado de base nem de nenhum outro tipo de produto. Eu passei a base em todo o rosto, inclusive nos olhos e no pescoço também, de modo a igualar todas as tonalidades. Se o seu colo for ficar aparente, como o meu tá agora, é bom que você escolha uma cor de base que possa igualar com a cor do colo, principalmente se a cor do colo e a cor do rosto forem muito diferentes. Eu, por exemplo, como uso mais filtro solar no rosto do que no colo, meu colo tende a ser mais escuro. Então eu usei uma base um pouquinho mais escura do que a cor do meu rosto para tentar igualar as tonalidades. Se você preferir, no seu olho você pode usar um primer de sombra chamado Paint Pot da MAC. É como se fosse uma sombra cremosa que a gente passa no olho e que deixa um tom muito próximo da cor da pele, e aí você escolhe um tom que seja parecido com a cor da sua pele. No meu caso, o que cai melhor é a cor Painterly, mas tem pessoas que têm a pele um pouco mais amarelada, que tem que ver qual é a tonalidade que fica melhor. Quem tiver a pele um pouco mais escurecida tem que ver a sua tonalidade também. Então o Painterly vai ficar bem para quem tiver a pele mais ou menos da cor da minha. Porque o importante é que também a sua pálpebra fique parecida com uma folha em branco, para que você possa criar novos côncavos, novos formatos, sem que o natural, as cores que já existem na sua pálpebra, venham a interferir nisso que você pretende fazer. Aí agora a gente vai passar para a parte da criação de sombras e luzes. Você pode começar por regiões, colocando as sombras e as luzes, por exemplo, no nariz, para depois fazer na bochecha. Ou você pode começar fazendo as sombras do rosto inteiro, depois fazendo as luzes, depois esfuma tudo. Ou invertendo, faz primeiro as luzes, depois faz as sombras, do jeito que você preferir. Eu prefiro começar pelos olhos, porque como a gente usa sombra, pode ser que caia nessa parte daqui. Se você já tiver com essa parte aqui toda preparada e cair sombra, vai acabar atrapalhando muito. Então por isso eu prefiro começar pelo olho. Então eu vou começar primeiro pela sobrancelha, depois eu vou passar para o olho. Vou criar pelos na minha sobrancelha, usando simplesmente um lápis de sobrancelha. Mas tem que ser um lápis bom e muito afiado, e de uma cor um pouquinho mais clara do que a cor da sua sobrancelha, senão vai ficar muito carregado. Você vai criar pelos corrigindo o formato, corrigindo a simetria, juntando o que tiver muito separado, e depois eu vou partir para o olho. Já fiz as sobrancelhas, agora você pode ver como elas estão aparentando ser bem mais juntas, bem mais escuras também, mas não se preocupe que quando a gente fizer o restante da maquiagem, elas vão parecer mais naturais do que agora, porque a cara tá muito branca, a sobrancelha é muito escura, muito destacada. E agora eu vou partir para os olhos. Se você quiser prevenir qualquer tipo de irritação nos seus olhos por conta de produto que possa cair, base, primer, sombra, você pode aplicar algum colírio da sua preferência
preferência. O colírio que eu mais gosto é água boricada, porque é bacteriostático, combate qualquer bactéria que possa querer se desenvolver nesse meio. Então eu pingo uma gotinha em cada olho, às vezes pode arder um pouquinho, mas logo passa e o seu olho vai ficar bem preparado para receber qualquer produto em volta. Então agora o que eu vou fazer vai ser criar um novo côncavo, fazendo com que os meus olhos fiquem mais levantados na parte externa, sem essa assimetria de tamanho, que esse daqui é menor do que esse daqui. E eu vou começar pelas sombras mais claras, indo gradativamente aumentando a tonalidade até as mais escuras. Como eu quero que seja um resultado bastante natural, eu vou usar tonalidades de marrom, que são cores que eu sei que ficam bem em mim. Então agora eu vou começar e vou mostrando para você como vai ficar. Já coloquei a sombra mais clara de todas, que se fosse para não aparecer no vídeo, eu colocaria de uma tonalidade champanhe. Mas como o vídeo faz com que as cores fiquem muito lavadas, eu decidi colocar uma cor mais esbranquiçada para que você possa ver bem. Eu coloquei por baixo da linha das sobrancelhas, ressaltando esse ossinho daqui. Coloquei na parte interna dos olhos também, porque os meus olhos tendem a ser um pouco juntos. Para criar um efeito de separação, eu coloco sombra clara nessa região. Se os seus olhos forem muito separados, não faça isso de jeito nenhum. O que você vai precisar fazer vai ser escurecer essa parte daqui para criar uma ilusão de aproximação. E coloquei nessa parte daqui também, que é uma parte que é um pouquinho mais afundada e que eu quero que fique ressaltada, já fazendo o formato de um olho mais amendoado. Agora eu vou para uma sombra marrom clara para começar a criar profundidade. Pronto, agora eu já subi bastante em relação ao meu côncavo natural, colocando essa sombra marrom clara bem acima dele, principalmente desse lado de cá que é mais baixo, de modo a igualar os dois lados. Agora eu vou pegar uma sombra marrom mais escura para fazer o desenho bem forte do côncavo onde eu quero que ele fique. Passei a sombra marrom mais escura, formando o novo côncavo e além disso já fazendo essa parte aqui externa subir um pouquinho em relação ao natural. Se o seu olho for afastado, você não vai fazer isso nesse canto de cá não. Você vai escurecer esse canto daqui e esse lado daqui você não vai escurecer. Você vai só elevar essa parte aqui de baixo um pouquinho. Já vou te mostrar como é que você vai fazer. A sombra marrom clarinha eu passei com um pincel de esfumar menorzinho para que tenha mais precisão, que foi esse daqui. O pincel de esfumar maior é esse daqui. Eu vou usar depois só para tirar o limite entre cada uma das sombras. E o pincel que eu usei para passar essa sombra marrom mais escura foi esse aqui, que é mais achatadinho. Olha como ele é. É mais firmezinho, permite uma precisão maior para você traçar linhas. Agora eu vou colocar uma cor de pálpebra, que no meu caso é mais ou menos lilás, mais ou menos roxo, nessa parte da pálpebra mesmo, para dar uma corzinha natural. Já mostro para você como ficou. Apliquei já a sombra cor de pálpebra com esse pincel daqui, próprio para depositar a sombra. Se você quiser que as partes em que você vai passar a sombra fiquem mais destacadas, mais para fora, você pode usar sombra cintilante. Quais partes são essas? A própria pálpebra ou então aqui nesse ossinho abaixo da sobrancelha. No restante, se você quiser criar profundidade ou se você quiser disfarçar alguma coisa, é melhor você usar sombras opacas, sombras sem brilho nenhum, para que esse efeito fique mais marcante, não seja prejudicado pelo cintilante, porque o brilho vai fazer com que tudo fique mais destacado e para fora. Se isso é o que você quer, pode mergulhar na sombra cintilante, se não, use só sombras opacas, sem brilho nenhum. Você pode usar tons de laranja também, ou de rosado na sua pálpebra, se você quer um efeito mais natural. Se você quiser um efeito mais chamativo para o seu olho, você pode usar azuis, verdes, vermelhos, amarelos, qualquer cor que a sua imaginação preferir. Agora eu vou pegar o pincel de esfumar grande, aquele mais fofo, e vou esfumar tudo isso que eu fiz na parte de cima do olho, para que não haja mais limite entre nada. Já esfumei tudo e agora você vê que os limites desapareceram e fica tudo muito mais natural. Agora eu vou corrigir os meus olhos que têm as laterais caídas. Eu vou fazer um novo formato com delineador. Se você quiser um efeito mais natural, você pode usar ou sombra preta ou o lápis delineador, que é muito mais fraquinho do que o delineador mesmo. Mas para ficar bem nítido no vídeo, eu vou usar delineador para mostrar para você.
criei um novo formato para os meus olhos, fazendo com que o delineador, em vez de ficar bem rente ao formato natural, suba em direção à sobrancelha. Agora você consegue ver que os meus olhos estão bem mais amendoados, com um efeito como de gatinho. Se você quiser que esse efeito fique um pouco mais disfarçado, o delineador não fique aparecendo tanto, você pode dar tapinhas nesse canto externo com uma sombra preta ou marrom, fazendo com que vá ficando mais esfumado em direção ao centro, que é o que eu vou fazer agora. Depositei sombra marrom escura nesses cantos externos com esse pincel achatado, bem pequenininho, para que tenha mais precisão. E dei uma esfumada de leve com esse mesmo pincel. Com ele também, eu esfumei essa parte inferior do olho, bem na parte central, onde eu tinha passado lápis de delinear marrom, enquanto nesse canto aqui, eu passei lápis de delinear preto. Não esfumei aqui para que ele continue tendo um efeito mais de subida. Esfumei só essa parte daqui, na região central do olho, para que fique mais destacado, de forma a aumentar o tamanho do meu olho, que eu considero um pouco pequeno. E uma coisa importante é que o pincel de delinear geralmente é esse daqui, bem fininho. Mas eu não gosto dele porque eu acho ele muito molengo. Qualquer movimento que você faz para um lado ou para o outro, ele aceita. Eu prefiro um pincel que seja mais achatadinho, mais firme, como esse daqui, que é um pincel próprio para delinear lábios. Se você preferir, você pode usar o pincel que mais se adapte à sua necessidade. Não se fixe no tipo de pincel, esse foi feito para lábio, só vou usar para lábio. Não, se ele for perfeito para o efeito que você quer, use. Depois você limpa e usa no lábio, ou use em qualquer outra parte que você quiser. E importante, se você tiver o olho caído, você não pode nunca obedecer o formato natural do seu olho se você quer que ele fique mais para cima, porque senão ele vai continuar para baixo. Por isso, eu esfumei mais grosso aqui e não esfumei nada aqui para continuar com esse efeito de subir. A última coisa que falta para o olho são os cílios. Você pode usar cílios postiços, mas eles são mais difíceis de você lidar, porque você tem que colar direitinho, tem que ter o tamanho certinho. E isso, dependendo do seu tipo de olho, também vai variar. O olho caído, como o meu, por exemplo, não pode ter cílio postiço até o canto. Nem pode ser colado seguindo o formato natural do olho. Para evitar esse tipo de problema, eu gosto mais de usar o rímel ou a máscara, junto com o truque do tempo da vovó, em que você, entre cada camada de rímel ou máscara, você coloca um pouquinho de talco ou pó translúcido, qualquer pó de sua preferência. Isso vai fazer com que o seu cílio fique mais grosso e longo, e a cada camada isso vai ficando com um efeito mais acentuado. Eu já vou passar e mostro para você como ficou. Passei a primeira camada de rímel só na parte de cima. Eu não gosto de rímel na parte de baixo, porque eu acho que destaca muito os cílios e fica parecendo olho de boneca. Eu não gosto disso. Então eu passei só na parte de cima e agora eu vou vir com um pincel de precisão, que é o pincel lápis, colocando talco por cima do cílio e em seguida eu vou passar a segunda camada. E a sequência vai sendo assim: passo o rímel, espero secar um pouquinho, passo o talco, em seguida passo o rímel, espero secar um pouquinho, passo mais talco e assim por diante, terminando com o rímel. E já volto para mostrar como ficou o efeito final. Pronto, terminei de passar as várias camadas de máscara intercaladas pelo talco e agora eu vou partir para o restante do rosto. Eu vou começar agora passando corretivo nas partes que eu considero que são afundadas e que eu quero que venham para fora. Como aqui, nessa linha das olheiras, todas as minhas rugas, bigode chinês, o afundado do lado do queixo, os buraquinhos do queixo também, essa parte aqui da maçã que tá para dentro. Eu vou passar o corretivo e já volto para mostrar para você. Pronto, passei um corretivo bem claro em todas as partes que eu considero afundadas ou escuras e que eu quero trazer ou para fora ou fazer com que fiquem mais claras, num tom parecido com o restante da pele. Nas olheiras, debaixo da maçã, no bigode chinês, nas rugas que eu tenho, nos buraquinhos do queixo, nessa parte que eu acho que fica mais bonita se for mais para fora, nessa parte que é afundada aqui também. Eu só não clareei ainda essa parte no meio do nariz, porque eu quero fazer isso depois que eu colocar a parte escura, para colocar a parte clara só onde eu acho que vai precisar realmente. E depois eu vou clarear um pouquinho também essa parte aqui da curva da mandíbula, depois que eu tiver escurecido onde eu quero, para que eu veja onde vai ser melhor. Então agora eu vou escurecer as partes que eu acho que precisam ficar mais afundadas e já mostro para você como é que ficou esse contraste de claro com escuro antes de esfumar.
Pronto, já escureci tudo que eu queria. Fiz um novo contorno abaixo das maçãs. Diminuí a distância entre o nariz e a boca, colocando um pouco de sombra aqui também. Como as minhas maçãs são muito largas para o formato do meu rosto, eu escureci um pouco aqui também. Escureci essa parte embaixo do lábio. Fiz uma covinha aqui no meio do queixo, que eu acho bem bonita. Escureci essas partes que são caídas da minha bochecha, que mudou de lugar. E escureci a papada do pescoço também. E agora eu vou esfumar tudo isso que eu clareei e escureci para acabar com esses limites todos e ficar mais natural. Tirei aqueles limites todos com um pincel bem fofo, como esse daqui. E agora eu vou pegar um pó que seja bem fininho, mais fino do que pó translúcido comum. E se você quiser saber qual é o que eu uso, é o pó rosinha da Renata Mais. Ela tem uma versão que é em pó compacto e tem outra que é em pó solto. Você pode usar a que você preferir. Ah, e eu não tô ganhando um tostão para falar de qualquer produto que eu tô usando, tá certo? Eu vou usar esse pó para clarear ainda mais alguma área que eu queira ressaltar um pouco mais. Por exemplo, a parte mais alta do nariz que eu quero que fique mais destacada, ou a pontinha que eu queira que fique mais arrebitada, ou a maçã do rosto, ou o queixo, mas principalmente essa parte daqui da mandíbula, que é meio afundada. Eu vou querer destacar para ficar com a impressão de que ela é mais para fora. Pronto, já passei esse pó rosinha, destacando essas áreas que eu queria. E depois, com aquele pincel bem fofo, eu dei uma passada de leve desse pó no rosto inteiro. Por que é importante fazer isso? Para tirar qualquer brilho, porque o brilho destaca até o que você não quer. Então é melhor que você trabalhe com cores mais opacas, sem cintilância nenhuma. E por que é importante que o pó seja tão fininho e que não seja branco? Porque se você for tirar uma foto com flash, vai parecer que você é um fantasma. Lembra como é que eu estava mostrando aquelas partes todas brancas antes de eu esfumar? Você vai aparecer assim numa foto e ninguém quer aparecer desse jeito, né? Por isso é tão importante que você use um pó que, mesmo sendo rosinho ou amareladinho, não adicione cor na sua maquiagem, que é o caso desse pó da Renata Mais. Você encontra esse pó na Arela. Agora eu vou passar o blush, principalmente nas maçãs do rosto, mas não só nelas. Pronto, já coloquei blush e batom. O importante é que os dois tenham cores que sejam harmoniosas entre si. Se você tem tons mais quentes, você tem que usar cores mais alaranjadas. Se você tem tons mais frios, você tem que usar cores mais rosadas. Se você não tem a menor ideia do que é isso, tom quente, tom frio, dá uma olhada no vídeo que eu já postei a respeito de estações cromáticas. Lá eu explico tudinho, inclusive os testes que você pode fazer para descobrir se o seu tom é frio ou quente. Apliquei o blush com esse pincel aqui, que é o Duo Fiber, que é mais adequado para esse tipo de coisa, para ficar mais natural. Se você quiser mais natural ainda, você pode usar um batom cremoso, como se fosse blush. E esse mesmo batom nos seus lábios, ou uma cor que combine com a cor dele. Como eu não gosto do formato dos meus lábios, nem da espessura deles, eu optei por colocar um batom mate líquido, de longa duração, de uma cor parecida com a cor natural do lábio, espalhando com a mão. Assim o contorno ficou menos nítido e eu pude, com a sensibilidade do dedo, dosar até quanto que eu queria aumentar esse volume dele. Se você quiser, você pode colocar um toquezinho de nada de iluminador nas partes que você quer que fiquem mais destacadas, mais para fora, quando a luz bater. Eu coloquei bem na pontinha do nariz e um pouquinho aqui na maçã do rosto, mas é importante que sejam em áreas que não tenham imperfeições, senão vai destacar mais ainda. E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, eu indico para você o canal da Renata Mais, que tem muitas dicas boas, não só de maquiagem, de roupas, de cabelo, de muita coisa, e o curso dela. Eu fiz o curso da Renata, foi através dele que eu me tornei maquiadora profissional e indico para todas as pessoas. Você pode também dar uma olhada no canal da Luciane Ferraz, que tem um conteúdo maravilhoso de maquiagem, inclusive muitos truques a respeito de contorno. E tem também o curso dela, que é muito bom também e bem baratinho, custa menos de R$100. Eu ainda não fiz, mas estou querendo fazer. E na semana que vem, retomando a playlist de assuntos bíblicos, Vida com Deus, a gente vai falar a respeito de pecado. Na semana passada a gente falou a respeito de tentação, como a gente pode vencer. E a gente falou que o que ajuda a gente a ser derrotado na tentação é justamente o pecado. Se você quiser saber mais a respeito disso, a gente se encontra lá.